inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto dos altos, dos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, Pai, que o paz seja com todos. Meio-dia em Brasília. Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa de escada e abra a torneira. Vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânico dentro, Pânico zeta. vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha pra maçaneta e pega no meu Hello, everybody! Programa Pânico no ar para todo o Brasil. Estamos de volta aqui nesta segunda-feira. Hoje é dia 28 de janeiro. A nossa Robert de hoje é Grace Domingues. Olá, Grace, tudo bem? Olá, tudo bem? Nome de princesa. Grace Kelly. Tem 23 anos, Grace. Tem 23 anos e é web designer. Isso. O que exatamente faz um web designer? Então, ele mexe com criação de sites, manutenção, esse tipo de coisa. Acompanhantes.com é um bom site ou é um site podre, na sua opinião? Nossa, eu nunca mexi nesse site. Mas não entrou? Mas já trabalhei com isso um pouco, eu acabei indo mais para a área de publicidade, criação de banners impressos. Aumente o seu peru. Largue Você já viu isso ou não? Tem muito já vi, vem aqueles anúncios, aqueles fãs, né? Isso. Já vi. E você gosta disso? Eu gosto, eu mexo bastante mais com publicidade ultimamente. Dá dinheiro? Dá pra viver, né? Dá pra viver. É isso aí, seja bem-vinda, tá, Grace? Obrigada. Grace Domingues, a nossa Robert de hoje. Se você quiser assistir o Pânico aqui hoje, é só entrar no jovempanfm.com.br/pânico ou pâniconainternet.com.br. A gente tem as câmeras aqui para você assistir o programa ao vivo. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde a todos, vamos lá. Quem recusa uma lisonja é porque procura ser lisonjeado duas vezes. É isso aí, bichão. Quem você convidou? Bom dia! Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, Couve. Bom, cara, hoje nós vamos, o assunto não poderia ser diferente, não poderia ser outro. Vamos falar sobre a tragédia lá em Santa Maria da Balada, né, da Casa Noturna. E nós teremos aqui como convidado Romeu Tuma Júnior, delegado especial e ex-secretário nacional de Justiça, especialista em segurança, tá certo? Joaquim Neto, dono de Casa Noturna. Domênico Riso, chefe de segurança de Casa Noturna. Léo Viga, promotor e organizador de festas. E Bruna Manzon, assistente de palco do Domingo Legal, nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então são vários convidados para falar. Exatamente. Nós Sobre a tragédia. Ó, eu vou pedir para que você... Eu? Nós vamos falar coisa séria aqui Eu hoje. não vou falar. Vai debate. Já começou debochando o negócio. Eu não estou debochando. Então fica na sua, entendeu? Se quiser, eu vou embora também, tô com puta mau humor. Putz, é um favor que você faz, de já mau vai humor, azar, você acha que você tá de mau humor, agora você veio. Nós vamos falar aqui hoje sobre essa tragédia, tá todo mundo chateado com isso que aconteceu, todo mundo procurando entender qual a razão, quais as causas que levaram a essa tragédia. Morreu mais de 200 pessoas numa balada, numa festa, e a gente está trazendo pessoas gabaritadas. Exatamente, para falar sobre esse assunto. Certo, dona Amanda? Então fica na sua, não precisa fazer gracinha todo dia. Eu não fiz gracinha. Então tá bom. Você que Nem tá piada, eu quero hoje, vamos falar sério. Se você quiser saber alguma coisa, você pode entrar aí no nosso Twitter, @programa Pânico, ou então entrar no UOL, agora tem um chat lá com a nossa imagem. Você entra lá e manda a sua pergunta. Tá no ar o Pânico dessa segunda-feira. Hoje nós estamos em luto aqui, como todos os brasileiros. Aí, As mulheres da lentilha, Fazer o milkshake. elas são tão belas. Comer suas panelas. Os ouvintes é mala. Uma versão não tem nada. Já está na A número 1 do Brasil, eles fizeram na área. Vai!
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta segunda-feira. No programa de hoje a gente vai falar de um assunto muito sério que aconteceu, essa tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós estamos em luto, evidentemente, como todos os brasileiros agora, tentando entender o que levou a tanta gente morrer nesse acidente, se a gente pode chamar de acidente, não é? Então a gente trouxe aqui hoje vários especialistas, são pessoas que conhecem, que sabem o que estão falando. Evidentemente a gente não sabe absolutamente nada disso, vai tentar entender como leigo essa tragédia em Santa Catarina. Então, os convidados de hoje, está aqui o Romeu Tuma Júnior, delegado especial, secretário, foi ex-secretário, né? Já foi secretário nacional de justiça, ele é especialista em segurança. O Joaquim Neto, ele é dono de uma casa noturna muito famosa em São Paulo, Josefine. O Domênico Riso, chefe de segurança da casa noturna, e o Léo Viga, que é promotor, e ele organiza as principais festas de São Paulo, e vamos tentar entender aqui. Tudo bem, turminha? Beleza? Beleza, Emílio, prazer estar com vocês aqui. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus. Diante dessa tristeza, mas queria te parabenizar. Eu acho importante até pelo público que o seu programa alcança, que até agora ninguém discutiu esse assunto no aspecto de tentar levar ao jovem, especialmente ao jovem, o que ele pode fazer numa situação. Porque a maioria das vítimas, 90% jovens. São jovens. Molecada. E geralmente são os principais alvos que são atingidos nesses dramas que a gente acompanha aí, que não é o primeiro e a gente espera que seja o último, apesar de não acreditar nisso. Agora, mas é importante levar ao jovem também como ele pode se defender nessa situação. A gente vê muito debate na televisão, especialmente depois das tragédias que se sucedem, esses debates são acalorados, mas a gente não vê ninguém tratando como o jovem pode se defender, como é que ele pode prevenir e como é que ele pode também se safar numa situação dessa. Então é importante, queria parabenizar você pela iniciativa de levar ao seu público, especialmente ao seu público, ao jovem, como é que ele pode se defender para evitar que ele seja vítima novamente de uma situação dessa. Agora eu tava pensando, agora a mídia é muito sensacionalista, a gente sabe disso, né? Eles adoram uma tragédia. Agora já prenderam aqui, eu tô vendo aqui no site do UOL, prenderam o sócio da boate, 2 músicos já estão presos para responder o inquérito e tal, da polícia lá de Santa Maria. Mas eu tava pensando, essa tragédia, isso aí o que ocasionou isso não é o jeitinho brasileiro, não é a maneira com que a gente faz as coisas. Eu acho que isso é que a gente tinha que pensar. Sabe aquele negócio de colocar 3 tomadas num pino, aquele negócio do pino T, que a gente chama, é a gambiarra que não, pra tudo, né? Que não levou isso, porque quando surge essa tragédia, a gente quer discutir e discute as normas, e eu acredito que as normas brasileiras, a gente procura fazer, a lei brasileira é boa, mas chega na hora de fazer, a gente tem uma mentalidade de economizar o negócio de fazer, tipo aconteceu aqui em Congonhas, no aeroporto de Congonhas. Quando aconteceu aquela tragédia, falaram, não, nós vamos aumentar a pista já tem um projeto aqui, e com o aeroporto de Congonhas continua do mesmo jeito que está, todo mundo reza quando está chegando, porque os próprios pilotos chamam aquilo de porta-aviões. Se der qualquer problema, o avião cai na 23 de maio e lascou. Na Jabaquara, 170, 190 pessoas. É uma sucessão de quebra-galho, né? Que leva a uma tragédia dessa. Você veja que na própria internet aí a gente tem visto vídeo da própria banda tocando nessa mesma casa meses atrás, usando o mesmo artifício, e por sorte a coisa não se repetiu. Não aconteceu nada. Então é aquilo, por sorte que as coisas não acontecem. Então tem um dia que junta 30 fatores, no outro dia junta 29 e a coisa não acontece. Então nós temos legislação, nós não precisamos de nova legislação. No Brasil nós temos essa mania, quando acontece um crime, por exemplo, que tem um alcance aí, que cria aquele clamor social, aquela convulsão social, se procura fazer nova legislação. Não precisa de nova legislação, precisamos cumprir o que tem. E aí entra uma gama de fatores que se somam para levar essas tragédias. Então, por exemplo, aquele que foi contratar a casa, por exemplo, para ter uma festa, sabendo que ia se juntar 5 faculdades de jovens nesse mesmo local. Já tinha mais ou menos um público estimado. Todo mundo sabia que iam de 1.000 a 1.200, 1.500, 2.000 pessoas. Então vai lá, vê se essa casa comporta esse número de pessoas. Qual é a banda que vai fazer o show? Essa banda tem esse show apresentado na internet. Todo mundo sabe que essa banda solta fogo de artifício no palco. Alguém sabia o alcance desse fogo? Já foi soltado alguma vez? Já foi, como mostra a própria internet. A própria banda faz essa propaganda na internet, dizendo desse show, soltando esses fogos. Quer dizer, alguém calculou esse risco? Esse risco estava calculado? Havia compatibilidade de segurança para isso? Nós temos um problema grave que acontece no Brasil,
E isso você vê a imprensa noticiar todo dia, eu nunca vi ninguém se preocupar com isso. Que é uma coisa que aflige também o jovem e acaba sobrando na polícia, geralmente. A questão da segurança nesse tipo de show, nas boates, nas baladas noturnas, é uma coisa importante que a gente tem que deixar anotado. As casas, até por uma questão de economia, e muitas vezes quem contrata o show também quer tirar isso na hora de fazer os acertos finais, as contas, porque quer baratear o custo. E esse tipo de barateamento não compensa. Nessas horas a gente vê que esse tipo de barateamento não compensa. Nós temos, por exemplo, a questão da segurança nas boates. Então você bota aquele porteiro que é tido como segurança. Então vira e mexe, nós temos uma discussão, o moleque é agredido, o jovem é agredido na porta da boate, morte, como já tivemos. Brigas. Porque aquele indivíduo que está ali, que é o porteiro, na verdade, com o colete de segurança, ele acha que ele é polícia. Então ele discute com o jovem, mexe com a namorada do jovem, impede o jovem de entrar, tira um sarro na entrada e aquilo acaba em briga, discussão, tiro e morte. As casas noturnas, as boates, onde tem balada, tem que ter 2 grupos de equipe de segurança. Uma específica, treinada, capacitada, para esse evento, como o de ontem, por exemplo. Para fazer evasão num caso de pânico, para fazer evasão num caso de incêndio, quer dizer, aquela que tem trato, que sabe lidar com o público, que sabe orientar o público para sair num caso de pânico, num caso de um evento que tem que evacuar a casa. Outra coisa é a segurança, que dá a segurança física pro local. Aquele que está preocupado com o acesso e a saída, aquele que está preocupado com o caixa da casa, quer dizer, o jovem vai sair correndo, não, você tem que pagar. Não pode ser a mesma equipe que está preocupada com evacuar a casa, com o porteiro que está preocupado com o caixa que o patrão mandar embora se deixar alguém sair sem pagar. Sem contar com segurança é tudo também, muito precário. Então, mas eu não posso acreditar que essa casa, porque essa casa lá em Santa Maria me parece ser uma casa famosa. Parece que já teve vários eventos lá, os universitários. Santa Maria é uma cidade que tem muitos universitários. 280 mil habitantes, né? Não é qualquer cidade, é uma exatamente. Cidade... Me parece que lá já tiveram várias festas, o cara tinha um habite. Não é possível que essa casa não tenha uma saída de emergência. Deve ter. Igreja tem, pô. Mas você vê claramente, por exemplo... Igreja é um negócio que, pô, você vai lá, tem a entrada principal, tem 2 portas do lado e tem ainda a sacristia. E você tem também... Não é possível que não tenha saída de emergência. Não tem, ela não tem mesmo, isso está... É a mesma da entrada. Nós precisamos esperar o lado, mas não tem. Mas como é que o cara... Nós temos algumas regras básicas que o próprio jovem pode fazer. Você podia criar aqui, eu não sei como você vai fazer isso, você vai ter uma demanda muito grande, mas acho que o Pânico, como pioneiro, um programa que atinge este público em cheio, podia criar a patrulha do Pânico. O maior problema que nós temos é a fiscalização. E os órgãos do Estado não têm condição. E o nosso público, o jovem que vai nessas casas, podia fazer as denúncias, não só denúncia, mas criar esse ambiente de cidadania para se defender a si mesmo. Porque o jovem, por exemplo, eu oriento minhas filhas, quando vai nesse lugar, entra primeiro, enquanto não bebe, ação, olha onde tem a saída de emergência, olha onde está o sinalizador, vê se esse sinalizador é luminoso, vê onde é que tem extintor. No próprio cinema, onde é que você vai ver a saída de emergência, se tiver um pânico, se acabar a luz, se acabar a força, procure se orientar antecipadamente. Verifica se as portas têm a condição de ocupar todos esses lugares, tem que ter uma marcação, qual é a quantidade de público que ele pode receber. Então já tem uma continha que é muito simples, isso está na lei. Lá, claramente, quem entra naquele local, apesar de ter várias festas lá, é aquilo que eu falo, é uma sucessão de quebra-galho. Porque você vê as portas que tinham, uma porta, na norma, cada porta ela comporta a saída de 60 pessoas, 55 a 60 pessoas por minuto. Então, se você somar, se a casa comporta 1.000 pessoas, então vamos lá, 600 pessoas vão sair em 10 portas. Se cada porta for de 80 centímetros, você precisa de 10 portas para 60 pessoas. Se você tem que fazer uma evacuação máxima de 3 minutos, são 3 minutos que a gente calcula uma evacuação num caso de emergência. Então, você tem que ter 10 portas para 600 pessoas. Se eu tiver em 3 minutos, então eu diminuo em 3. Se tinha 1.000 pessoas, você tem que ter a quantidade de portas, só fazer a conta. E você vai ver que não dava. Você tem uma porta, obviamente, que tem 80 mais 80, 1,60, são 4, você divide por 4. Você entrou na boate, já sabe que não dá. Então quem vai contratar o show para fazer nesse lugar, fala, não vai dar para sair. Mas o que acontece? A gente aposta na sorte. Esse é o grande problema do brasileiro. Acredita que nada vai acontecer, né? Até acontecer. Quando acontece, é isso. Vale por 10 anos. Em cima até disso, você não acha, por exemplo, todo mundo sabe que existe a fiscalização de bombeiro, da prefeitura, que é o alvará, todo mundo sabe que existe. E eles vão mesmo fiscalizar. O grande problema não é a propina. Muitas vezes sim. É a propina. Não é só a propina, às vezes a falta de fiscalização, por exemplo. O cara vai lá, desculpa, interromper, que eu já presenciei uma situação do tipo há 12 anos atrás, faltando 5 horas pro evento, aparece o cara lá. É sempre assim, é verdade. Né? E ele vai lá, o cara acerta uma grana e tá tudo certo. Mais grave que eu vi ontem, por exemplo,
Por isso que eu falo, nessas horas de clamor, de emoção, é muito preocupante a autoridade se pronunciar. Ontem eu vi o comandante, e eu, com o maior respeito, o secretário de Segurança, lá, uma pessoa extremamente competente, capaz, trabalhou comigo no Ministério da Justiça, o doutor Mitchell, mas ontem eu vi o comandante do bombeiro, da área lá, da PM da área, da Brigada Militar, fazer a seguinte declaração. Me assustou muito isso. Que a casa estava toda em ordem, apenas o alvará de bombeiro não estava renovado, mas que todos os equipamentos estavam em ordem. Mas tinha um pequeno detalhe, o alvará não estava renovado, tinha vencido em agosto ou outubro. E estava em trâmite de renovação. Estava em trâmite de renovação. Eu vi ele falando. Era apenas um detalhe. Ora, se o alvará não estava renovado, a casa não podia funcionar, ponto. Não, como era um detalhe, era o principal detalhe. Se eu vou contratar um show, a primeira coisa que alguém tem que fazer, e isso é importante também para o nosso jovem que está ouvindo, as escolas que fazem show, enfim, essa turma faz formatura. Primeira coisa, documento, tem alvará da prefeitura, e outra, não é só ver se tem alvará, mas o alvará se presta aquilo para que a casa está se oferecendo. Às vezes eu tenho alvará de funcionamento, mas tá dizendo, ela pode funcionar para ser um barzinho. Sim. Aí o cara vai fazer uma festa de casamento, gigante, vai fazer um show com a Madonna, pô. Peraí. Exatamente. Não dá, né? Então você tem que ver se o alvará também se presta. Então faltava alvará, é um detalhe, mas era o principal detalhe. Então às vezes não é só a propina, mas a falta de fiscalização. Então nós tivemos já 233 mortes. Mas não tem falta de fiscalização. Não tem falta de fiscalização. Tem, porque se tivesse a fiscalização, o cara vai lá. O cara não tá fiscalizando. Mas é porque tem um. Não é só. Não, porque a propina, a propina é decorrência. Não. A propina é decorrência, às vezes, da fiscalização. Porque você fiscaliza, não tem, você cobra a propina. Claro. Ali não é nem questão de propina, é a falta de fiscalização. E como uma casa tão grande, porque ela é muitas vezes consequência e como uma casa que parece que era uma casa importante, tão bem frequentada, não pode ter esse tipo de regulamento. Porque tipo, se eu loto a casa, se a minha casa é sucesso é em Santa Maria, uma cidade pequena e é uma casa super badalada, eu tenho que ter esse controle. Então cadê esse controle? Cadê esse profissionalismo? Cadê esse... Mas isso no Brasil inteiro não é assim. Mas aí também não vai da exigência do consumidor, porque, por exemplo, a gente está falando, nós estamos falando aqui de Santa Maria, dessa tragédia. Mas se a gente pensar, vamos imaginar no show que vai ter no Morumbi da Madonna, que o cara que está trazendo esse show custa R$800, custa $400, você paga para ver a Madonna. Você chega lá, não tem estacionamento para você parar o carro. Eu não tô querendo comparar uma coisa e outra, mas eu tô falando do descaso do cara que tá do organizador, o show, organizando. Banheiro, aquele banheiro químico, é tudo nas coxas, como se diz na linguagem. É tudo gambiarra. Então esse é que é o negócio. Que a culpa é de quem nisso aí? É o que? É a fiscalização? É o cara que quer ganhar dinheiro num show só? É a ganância? É uma somatória de interesses, inclusive do consumidor, que acaba se sujeitando. Pagando e se sujeitando a isso. Paga e vai. Paga e vai. Porque se você tivesse, por exemplo, uma sabotagem, ninguém vai. Por isso que eu te falo, tem uma patrulha do pânico. Olha, isso aqui tá irregular. Enquanto eles não arrumar, ninguém frequenta esse local. A propaganda é a alma do negócio, o cara quebra. Porque aí quebra o bolso, ele não vende, ele não aluga. Ele tem que se mexer, Ele tem que se mexer para botar em ordem. Exatamente. Ele não vai querer estar naquela lista negra de falar, minha casa é insegura, sua casa é insegura. Todo mundo tá falando, ainda mais com a rede social que nós temos hoje. Isso é num clique, o camarada passa a ser ele tem um negócio dele. Então, mas rede social, ela é muito histérica, mas. Sim, mas eu acho assim, você mais fazer. Pouco se faz, é isso que você falou. Tem pouca gente fazendo as coisas, tem muita gente fazendo. Você acha que alguém é capaz de deixar aí na festa? Você tem, claro que você tem exceções. Mas alguém deixaria de ir na festa, porque alguém chegaria na porta e falaria, acho que tem muita gente aí, eu não vou entrar. Então, a banda vai soltar fogos. Pode pegar no teto e pegar fogo e depois não vai dar pra correr, porque a porta aí não sai 60 por minuto. Você acha que algum casal chegou na porta ali e fez essa conta? Deu meia volta. E depois você vê o seguinte, nós nunca tivemos, morreram 233 pessoas. É a mesma coisa que essa banda faz o quê? Nessa casa, esse tipo de show, há 5 anos, então se tivesse morrido 2 pessoas por final de semana, dava essa conta. Valia a pena? E as pessoas vão pelo show, né? Pra ver esse fogo também. O público que escolhe ver isso. Nesse caso específico, eu acho que foram porque era um show da faculdade, da universidade. Não tem nada a ver um jovem. Enfim, e o jovem não pensa nisso. O que é triste, é lamentável, até foi a consequência, não foi nem um incêndio em si, o fogo, as pessoas não morreram queimadas, morreram asfixiadas, quer dizer, por falta de
de janela, por falta de ar, por falta de porta de saída. Quer dizer, é triste saber que a pessoa morreu asfixiada. Tipo uma câmara de gás, né? A câmara de gás. O cara morre sem... É muito triste mesmo. E não pense que foi o segurança tentando evitar a saída que matou as pessoas também, não. Elas teriam morrido da mesma forma, porque não tinha evasão suficiente pro número de pessoas que tinha lá dentro. Porque agora estão falando de segurança. Não tem nada a ver. Não adianta botar o segurança na cadeia, porque vai ser uma puta injustiça, uma grande injustiça, um negócio lamentável. Não é a comunicação, o próprio segurança não sabia o que estava acontecendo lá atrás. Quando ele soube, imediatamente abriu. É lógico. E ali é o tal negócio que eu falei, tenha duas equipes, uma específica para esse tipo de evento e outra para cuidar da portaria. E o segurança é evidente, o cara sai correndo, o cara não tá pagando, se o cara passa por ele vai ter descontado da diária dele. Mas é o que você falou, segurança, ele é porteiro, bombeiro, ele é tudo nessa história, né? Quer dizer, é a mesma coisa que o policial, é uma coisa que você prendeu o preso, tem que cuidar dele na cadeia, não há combinação, não tem jeito, há uma animosidade natural. O porteiro da boate não pode cuidar do público lá dentro, ele não vai ter simpatia nem do frequentador e nem ele vai ter simpatia pelo frequentador que ele discutiu na portaria. Tem que ter o corpo da segurança, a brigada, né? Patrimonial e a brigada, que é pra esse tipo de evento, que é treinada para isso. Eu acho que o Riso pode falar bem sobre isso, que tem uma empresa especializada. O Riso você é especialista em segurança. Exato, eu sou gestor de segurança e sou proprietário de uma empresa de segurança, que é a COS e a GE de segurança. E essa história aí que o segurança... Então, Emílio, eu acredito que no primeiro momento ele possa ter barrado, porque é uma casa que você pós-paga, né? Você pega lá a comanda e paga na saída. E a orientação normalmente nessas casas é o quê? O cliente não sai sem pagar. Então o que ocorre nessas casas corriqueiramente é o quê? Sai uma briga, o segurança leva até a porta e tira. Então pessoas correndo identificam o quê? Pode ter sido uma briga e o cara tá tentando sair sem pagar. Mas acredito, como o doutor Tuma falou, que na hora que ele identificou o caso, ele abriu as portas e ainda auxiliou as pessoas a saírem. O problema é que foi muito rápido, né? A gente tá falando em 3 minutos, 5 minutos de incêndio que causou esse tumulto. Esse negócio de pós-pago, dependendo do tipo de evento, esse evento, por exemplo, com tudo, tinha que ser um evento pré-pago, né? Esse tipo de evento pós-pago é um evento com mesa, com gente de uma idade mais avançada, quer dizer, com um show mais tranquilo. Esse tipo de evento ontem é o tipo de evento que você faz pré-pago, pediu, paga na hora. Vai no caixa, paga e vai embora. Não, o próprio garçom cobra. Você, quando tem esse evento de clube, carnaval, evento de massa assim, embalada, você já paga na hora. Já paga na hora, o cara pediu, paga e tchau. Me dá 10 cervejas, já compra 10 tickets de cerveja. Até porque você não vai ter garçom suficiente para atender esse público. Quer dizer, já era um problema menos. O pré-pago ele iria evitar a saída da pessoa sem pagar, né? Mas não sei se no caso seria isso. É o que a gente falou, né? Comanda com crédito. Por exemplo, até o Bola comentou que o segurança ele é bombeiro. É comanda com crédito, depois R$70. Faz parte do curso do bombeiro, do curso de segurança, PCI, que é prevenção e combate a incêndio. Então o segurança ele é apto a isso. Perfeito. Agora resta saber se o segurança é uma equipe séria, né, irmão? Treinado. Mas fala uma coisa, segurança de boate é regulamentado ou não? É um cara fortão que o cara põe lá e... Nas casas sérias, tá? Inclusive são documentos que fazem parte do alvará da casa, eu tenho que apresentar certificado de segurança, que isso é expedido pela Polícia Federal, constando que a empresa está legalizada, regulamentada dentro da Polícia Federal, o DIRD, que é uma autorização da Polícia Civil, tá certo? E os vigilantes têm que ter feito curso de vigilante, tá certo? Que são 15 dias de curso, onde ele é treinado para isso, ele tem um curso de prevenção e combate a incêndio, ele tem um curso de primeiros socorros, né? Mas nesse caso em específico, não houve a prevenção, a preventiva, né? Muitas vezes a casa pega e quer economizar, né? A gente faz uma pré-visita e fala, você vai precisar de tantos seguranças, você precisa de tantos extintores, olha, isso você não pode usar, né? Mas aí o fator, vamos economizar, isso não precisa, já fiz festas maiores com menos seguranças e aí é que ocasiona um problema. Mas o doutor Tuma falou que deu sorte, né, de não acontecer nada. E geralmente, na maioria dos eventos aqui no Brasil, dá-se muita sorte. Exatamente. Muita sorte. Então, lá na Argentina a gente teve um evento parecido 2001. Com isso. Foi 2001? É. 100 e poucos morreram. 2001? 2001. Já faz tudo isso? É. Porra. Oi? 192 mortos. Lá eles... O que mudou na Argentina? Ou continua meio igual ao Brasil? Não, a Argentina foi 2004. 30 de dezembro de 2004. Foi 2004. 2004, é verdade. O que mudou lá? 194 Fala aqui no microfone. Eles mudaram a legislação, não sei especificamente o que, mas eles tinham uma legislação na época muito atrasada e acabaram mudando toda a legislação. Mas é o que eu falei, cada país tem sua realidade, apesar de você terem
você tem uma série de coisas que são iguais. Agora, nós temos uma legislação boa, não é ruim a nossa legislação. O nosso problema é a prática dela, quer dizer, é você praticar, cada um na sua área de atuação, inclusive o consumidor, fazer valer os seus direitos e praticar a legislação. O problema nosso é o quebra-galho, deixa pra lá, vamos apostar na sorte, não precisa disso, vamos baratear. Não, 8 de segurança pra quê? Não, acho que com 5 dá. O pessoal é bacana. E a gente sempre tem em mente que quando o jovem se junta em grupo, o comportamento dele é diferente. Você tem que ter... Bebida, né? Não é só isso, você tem duas situações que são complicadoras. Uma quando ele está em grupo. E a segunda é quando você está em grupo e alcoolizado. Quando você consome álcool. Então você chega numa casa dessa, primeiro você observa onde é que, se houver um evento onde eu preciso me deslocar rapidamente, então onde é que está a saída de emergência, onde é que é o toalete, onde é que pega telefone aqui dentro. Então você faz toda essa observação. Daqui a pouco você já bebeu alguma coisa, o seu reflexo diminui, a sua agilidade diminui, a sua memória cai, quer dizer, você eu já não lembro direito onde é que era aquela seta. Então é importante. Concentração, né? Então é importante eu sempre estar acompanhado de um amigo que talvez consuma um pouco menos de álcool, porque aí eu acompanho ele. E sempre num evento desse, a tendência é você seguir quem está na frente. É uma tendência assim, por que tanta gente morreu no banheiro? Porque alguém correu para aquele lado, provavelmente achando que era uma porta de emergência. É o coletivo lá, né, Bola? É o coletivo. O nego vê o nego indo e vai atrás. Você vai atrás, quer dizer. Todo mundo vai. E quando estão te empurrando também, você não tem controle. Não tem. Pra onde você vai? Quem tava ali nos caras indo pro banheiro, acabou indo junto. E quando você tá em grupo, alguém grita fogo, alguma coisa assim, não tem jeito, as pessoas se desesperam, é uma coisa natural, quer dizer, por mais controle que se tenha, é o senso de sobrevivência, exatamente isso, quer dizer. Então, é sempre importante ter no seu grupo alguém que tem mais calma, um cara que esteja mais preparado, tenha mais. Então é importante, porque isso você não vai adquirir da noite pro dia. Com o hábito de você começar a ir no cinema, observar, por isso é importante o jovem que está nos ouvindo fazer isso, começar a fazer isso. Observar, num caso de cinema, quando entrar, vai procurar a porta de emergência, ver onde é que você senta. Mas desculpa, o cinema sempre antes do filme eles mostram as portas. Isso, você tem que começar a cobrar, por exemplo, que as casas noturnas, as casas noturnas, baladas, comecem a ter isso. Você vai falar, chega numa balada, como é que se eu chegar à meia-noite, começou às 10 horas o show, como é que o cara vai parar para me mostrar aquilo? Não, bota um daqueles monitorzinho na entrada, assim, como é que chama aquela... Uma telinha, um computador. Tipo avião, você é informado o tempo inteiro aquele tipo uma máquina de ficha lá. Do show, no telão, né? Não, no telão antes do show, mas pra quem chega no meio do show, mas quem chega numa boate no meio, tá lá uma banda tocando, logo lá entrar, um bannerzinho, aquelas maquininhas que você aperta o botão e te mostra a saída de emergência, quer dizer, quando o cara chega ação, mãozinho, já chega ali, já aperta, já vê onde é que é, já observa, quer dizer, ele vai adquirindo esse hábito, quando acontecer uma situação parecida, ele vai ter já aquilo habitualmente nele para poder gerar uma situação de que ele consiga se desvencilhar e com ele leve as pessoas para se salvar. Obviamente, você deixar de lado essas regras mínimas, que você ter porta de emergência, porta de saída suficiente para o público que você tem dentro da casa. Então, mas isso aí, eu não sei. Eu acho que São Paulo tem casa sem porta de emergência, balada? Tem. Tem. Eu não vou falar uma eu não vai falar. Você não vai falar, você não sabe também. Eu já fui. Não, eu sei, mas você não sabe. A minha tem 4. A sua balada tem 4. 4 saídas de emergência. Não só isso, mas eu acho que eu concordo. Quantas pessoas? 300, 400 pessoas. É a média que... Então, mas isso aí quando você vai montar a tua balada, você vai lá, vai o engenheiro... Já tem na cabeça. Vai o engenheiro, vai o bombeiro, diz o que precisa, quantos extintores, os lugares certo para colocar os extintores. Nessas medidas que o doutor está falando, eu concordo com ele. Eu concordo com ele na questão de mostrar aonde é a saída antes, mas será que vai resolver? Eu acho que o problema tem que resolver agora é para evitar que aconteça de novo. Por exemplo, a minha primeira medida já foi proibir total o uso de foguinho. Aquela questão, você pede uma champanhe e tem que vir com foguinho. Acabou, não tem mais. Acabou a champanhe com... Não, acabou a celebração. Josefine era muito Novo Rico aqui, Superman. Quarta-feira a gente vai abrir a casa com o show do Bochecha até e não vai ter foguinho. Quem pedir champanhe vai ter outra coisa, talvez uma lanterna, várias lanternas de LED, entendeu? Alguma coisa que chama a atenção. Mas foguinho não. Mas você vê o seguinte, não é o foguinho em si, mas se tivesse toda essa conscientização, o conjunto das coisas, no foguinho não teria causado nada. Por exemplo, o próprio teto, ele é um teto acústico, então ele tem aquela
aquela casca Sonex. de ovo que a gente chama, né? Aquela espuma, Aquela espuma, caixa de ovo lá. É tóxico que... Se eles tivessem passado uma camada daquela proteção anti-fogo, quer dizer, anti-chama, que é para retardar o incêndio, aquilo não teria feito nenhum mal. O senhor falou economia, né? Lá deve ser caro. Então, quer dizer, não é o fogo, é aquilo que a gente fala, a gente age por emoção. Quando você corta o foguinho, não é o foguinho, quer dizer, que o foguinho foi apenas a fagulha que matou 233 pessoas. Agora, nós não podemos responsabilizar o foguinho. Mas se tivesse o cara, se o extintor tivesse funcionando, o foguinho teria sido apagado. O músico pegou o extintor, que não devia nem ter sido ele, devia ter tido um bombeiro do lado do palco, que era obrigatório um bombeiro no palco, porque ele usaria o foguinho. Então tinha que ter um bombeiro no palco. O extintor teria que funcionar, não funcionou o extintor. Então não tinha um segurança para apagar o fogo. Então o foguinho, coitadinho, então vai pra cadeia o foguinho e o segurança. Mas doutor, é isso que tá o menor na escala. Mas, doutor, a culpa é do foguinho. Eles vão prender o fabricante do foguinho que vai na garrafa de champanhe. É que nem acidente aéreo pode ver, sempre o piloto. É o piloto. Mas a banda pode ser penalizada por essa prática? Deixa eu tocar uma música. Peraí, Em tese sim. Agora, ela avisava, quer dizer, tem toda... É tudo questão de conhecer o inquérito. Quer dizer, em tese, respondendo a sua pergunta. Em tese, sim. Mas é uma série de componentes que precisa ter cautela. Mas eu ainda acho que vai pra cadeia o dono da fábrica do foguinho e o porteiro. Muito bem, eu vou tocar uma música agora, eu tenho que fazer, deve ter muita pergunta aí, não tem bola. Então a gente vai pro break, se você tiver uma pergunta, @Programa Pânico, hoje nós temos aqui especialistas, aí não falamos com o Léo é o promoter, é o que faz bombar a casa, muitas mulheres. Ele vai falar pra gente, mas daqui a pouquinho, depois do break aqui na Jovem Pan, se você quiser saber alguma coisa, entre @Programa Pânico aí no Twitter, já tem mais. Hey, Jovem Pan, Jota Quest na área. Verão 2013, se liga na parada. O som do verão é aqui. Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos fazendo um programa diferente. Estamos recebendo aqui hoje o Romeu Tuma Júnior, delegado especial, foi secretário nacional de Justiça, ele é especialista em segurança. O Joaquim Neto, ele é dono da Josefina, essa casa noturna muito famosa em São Paulo. O Domênico Riso, chefe de segurança de casa noturna, e o Léo Viga, que é promoter e organizador de festa. Nós estamos aqui em cima dessa tragédia que, todo mundo tá em luto aqui, todo mundo tá se solidarizando. Exatamente, com as famílias, com quem perdeu os amigos, né? É uma tragédia. É uma tragédia. Só molecada, ainda mais quando a gente vê que é tudo molecada, que tava lá. Curtindo, né? Formatura, festa de formatura. Tava curtindo, ninguém tava fazendo nada errado, né? Ninguém tava numa noite aproveitando a juventude, curtindo, né? E aí de repente você morre. Então a gente tá tentando entender mais ou menos o que aconteceu. Evidentemente a polícia tá apurando tudo. E nós trouxemos aqui o Tuminha, que é o Romeu Tuma Júnior, que é especialista nisso, pra gente poder contar pra você que frequenta esses lugares o que você pode fazer pra não entrar nessa fria. Que você pode... Já tivemos, eu achei que a lição maior é aquilo que você falou, é individual. Você tem que chegar no lugar, olhar se tem um alvará, olhar se tem saída de emergência, saber onde você está frequentando, porque quando pegar fogo, meu amigo, você vai embora, aí é sorte, né? Então isso aí é... Acho que é cada um cuidar efetivamente da sua parte, porque é um conjunto de ações que vai acabar evitando isso. Então, o consumidor, o jovem que frequenta balada, festa, show, em hotéis, enfim, é se preocupar efetivamente em se policiar, em criar esse hábito de antes olhar de tomar o goró, antes de tomar o goró. E mesmo durante o evento, procurar relembrar, sempre estar atento nesses locais. Porque efetivamente as casas que estão muito preparadas são sempre aquelas que têm um grande patrocinador, né? Aquelas que têm um grande patrocinador, o patrocinador cobra isso. Exatamente, aí o patrocinador porque ele tem medo da imagem, claro, né? Claro. E se acontece isso e cola a imagem do patrocinador, dá problema. Então, é isso aí. Eu acho que o jovem, o consumidor tem esse poder. Basta ele ter essa atitude, ter essa consciência, se juntar, ter essa consciência e cobrar, porque ela que ele quiser fazer o barulho, ele faz e o proprietário tem medo, porque aí o barulho é grande e mexe no bolso.
Tem uma pergunta aqui, Emiliano. Pois não. O Vagueto, ele pergunta pro Dr. Romeu se na lei brasileira ela pode liberar um estabelecimento que o banheiro não tenha janela. Se existe isso. Caramba. Existe uma regra assim, você tendo uma ventilação, uma tubulação de ventilação, a legislação permite. Quer dizer, você tem que ter uma ventilação. Ela não necessariamente precisa ser externa. Ele tem que ter uma ventilação. Ela pode ser feita por tubulação. E o Igor, ele pergunta aqui pro senhor também se a boate tivesse aquele sprinkler de teto. Sem dúvida isso nenhuma. É obrigatório ou não? Aquilo que tem nos hotéis em cima. Não sei, eu acredito que seja obrigatório. Você tem quatro pontos que podem regulamentar isso. Você tem as questões da prefeitura, né? As regras da prefeitura. Você tem a BNT, são as normas da BNT, as regras do Corpo de Bombeiro e algumas regras do Estado ainda, as regras do estaduais. São as regras que normatizam para você ter expedição do alvará da prefeitura, o alvará do Corpo de Bombeiro, e está de acordo com as regras da BNT. Eu acredito que isso seja uma das exigências, apesar de que eu acho que o sprinkler de teto ele deve ser obrigatório em determinados tipos de construção e determinados tipos de área construída. Não sei se lá especificamente teria que ter ou não. Agora, eu tenho absoluta certeza que se tivesse, teria sido evitado. Como eu disse lá, o problema era muito mais simples, era a prevenção. Se o extintor funcionasse, resolveria. Ele teria resolvido o problema. Uma porta maior, uma porta de emergência teria resolvido o problema. Uma série de erros. Orientação, alguém preparado lá da equipe de segurança para falar, tá pegando fogo, vai no microfone, o próprio cara que vai no microfone. Pessoal, sem pânico, a saída é à frente, vira para lá, sai, vamos sair, sai. Isso teria, com certeza, pelo menos minimizado em muito o problema. Não tenho nenhuma dúvida, faltou esse preparo, faltou apostar na sorte, né? É o nosso drama do dia a dia. E a Sandra faz uma pergunta aqui, Emília. Ela pergunta assim: o senhor falou que o alvará dos bombeiros estava vencido desde agosto do ano passado, certo? Mas esse alvará até agosto estava funcionando. Então alguém assinou isso dando que estava ok a casa. Sim. Não teve mudança se o alvará estava ou não, mas até... mas até agosto, você tendo ele estando válido até agosto, outubro, você pressupõe que ela estava em ordem. Você não pode... Porque a casa era a mesma, né? Não mudou nada. Não sabemos. Você não pode raciocinar sobre hipótese. Entendi. Ele está válido até agosto, outubro, estava até agosto. De outubro para cá, nós não sabemos se mudou. Fez uma reforma. Se o fogos do camarada aumentou a potência da pólvora, se o teto foi rebaixado. Parece até que se o extintor venceu, o extintor pode ter vencido nesse período. Porque segundo o conto, saída de emergência não tinha. Ela não tinha, e o alvará poderia ser negado por isso. Eles poderiam ter feito uma outra saída de emergência. Quer dizer, a gente não sabe, houve uma reforma na casa, não sabe se naquela época tinha ou não, enfim. O público que teve a lotação da casa pode ter alterado. A porta que a gente percebe pelos jornais, pela internet, pela TV, ela tem, se não me falha, são 4 folhas de porta de 80 mais ou menos, né? O que dá pra perceber, aquelas portas de vidro dupla, né? Então não sei se ali se 2 delas poderiam ser porta de emergência, então é difícil raciocinar sobre hipótese. O que vale é hoje, ele não tinha alvará, por isso que eu falo que não é um papelzinho insignificante, como disse o comandante. Isso, o que ele pode ter falado é 2 portas são de entrada e 2 são de emergência, mas no mesmo lugar. Que pra mim não vale nada. Quer dizer nada. Quer dizer nada, até porque é muito, muito perigoso esse negócio de ter porta de emergência do mesmo lado da porta de saída ou entrada, porque se o fogo acontece daquele lado, como é que você faz? Você tem que ter sempre 2 ou 3 opções, na verdade. Aí a porta de emergência, na verdade, ela chama de emergência para dizer que é uma porta alternativa, né? A mais. É uma porta a mais, uma porta de saída rápida. Então, ela não deve ser no lugar que é a porta de saída, senão não seria de emergência, né? Muito bem. Agora me fala e lotação essa casa, como é que funciona a lotação? Fiscalização, você quer saber? Até hoje eu não vi ninguém falar com segurança quantos, uns falavam que tinha 2.000 pessoas, outros 1.500, ninguém fala, nem o comandante do bombeiro conseguiu falar qual era a lotação e qual era a especificação da lotação dela. Não dá pra você controlar, porque você vai balada, nego sempre põe a mais. Mas ele tem o clique, teria que controlar quantas pessoas tinham, e a casa obrigatoriamente, na parte interna dela, em local visível, ela tem que ter lá.
Lotação máxima, tantas pessoas. Que é outra coisa perigosa, que nosso jeitinho, aquele mas deixa o nego pra lá. Na ganância, ele quando chega na hora que fecha a casa, deu a lotação, os caras, mas é meu namorado, é amigo, não sei quem. Aí empurrando, não, deixa entrar, tá? Mina bonita. Amigo do dono. E chega um feinho, barra, aí chega uma mina bonita, deixa entrar. É isso aí. Aí que eu falo que você tem que ter um cara especializado na portaria, mais do que um porteiro, um cara equilibrado, consciente, que aquele um a mais pode ser a faísca do foguinho. Mas já vi baladas também que você tem que esperar sair pra poder entrar. Não, quem dê segurança trabalhar, né? Que não passe em cima da ordem dele, quer dizer. Que seja um cara ponderado. E aí os caras gostam, a casa tá bombada, tá bombada. Não dá pra andar. 40 milhões de pessoas pra fora. Não dá pra andar na casa. Gente, é um problema. É muito triste isso aí, mas a gente tem que aprender com essas... Tem que ser igual a aviação, né? Infelizmente, tu vai ter que aprender com esse erro. Exatamente. Entendeu? Com essa tragédia, com a consequência de erros e tentar, de alguma forma, todo mundo se conscientizar, até o fiscal, o dono da balada e o público também. É o que a gente espera. O problema no Brasil é que essas coisas a gente age sobre... Regra não tem muita... existe a regra, não obedece, reação no clima de combustão, né? Então hoje vai... Daqui um mês esquece. Daqui um mês tá todo mundo na balada de novo. Vamos ganhar dinheiro e esquecer o básico. Aí aparece 200 empresas vendendo, olha, esse spring aqui, detecta, né, quando o fogo, antes dele pegar fogo, quando esquenta o fogo da faísca, isso aqui já faz, então todo mundo compra. Aí o outro, detector de fumaça, outro detector de apito do foguinho. Não adianta nada. Se você não tem um especialista e não criar consciência, quer dizer, o próprio jovem que frequenta, esse é o maior alarme. O alarme é aquele que a gente tem dentro da gente, quer dizer, a sensação, o conhecimento, o sentimento, quer dizer, o cara se policiar, perceber, olhar, quer dizer, porque a coisa acontece. O resto é tudo paliativo, então o alarme vai tocar. Então tudo que se vende é para são ferramentas de segurança. Tocou o alarme lá? Não, eu digo, tudo que se vende, vai aparecer 500 equipamentos novos para evitar isso, mas na verdade são equipamentos repressivos. O importante é a prevenção, e a prevenção vem muito da consciência de cada um. Você acha que pode... Se não souber usar, se não souber se prevenir, não vai adiantar. Você acha que vai gerar uma, não sei se o termo certo seria esse, mas uma histeria das casas noturnas, assim, pra fazer uma associação que fala, não, a gente tá bem, não sei o que lá, ou umas medidas, assim, totalmente paliativas? Eu acho que vai gerar isso, e eu preferiria que gerasse em contrapartida uma associação do consumidor, do jovem, e aí eu acho que o Pânico tinha um grande papel nisso, poderia incentivar isso, do jovem que começasse a fazer uma patrulha para não denunciar, não no sentido de denuncismo, mas no sentido de fazer comentário, ó, fui em tal casa lá, eu senti que tem isso, tem aqui, ó, lá não tem isso, não tem aquilo, não vi o alvará pregado na portaria, não vi tal coisa, não vi porta de emergência. Eu acho que o consumidor tem que nessa hora criar esse grupo de patrulhamento das casas noturnas, das baladas. Porra, seria muito legal, seria um aprendizado que o Brasil cresceria muito com a cidadania, porque não tenha dúvida que agora as casas vão querer faturar em cima disso, faturar no bom sentido. Olha, minha casa está preparada com isso, eu já fiz isso, eu já não tenho mais aquilo, minha casa tem isso, tem aquilo. As empresas de segurança, de equipamento de segurança, vão começar, nem nas empresas, as indústrias vão aparecer com 500 tipos de equipamentos que podem ser paliativos, mas não vai resolver. E eu acho que a contrapartida seria a cidadania do jovem em mostrar que ele tá olhando e que ele não é trouxa. Mesmo porque agora, ele tá policiando isso. Deu uma ideia. Mesmo porque o cara tá pagando. Tá pagando. Ninguém foi lá de graça no negócio. Lá, ninguém foi de graça. O cara a segurança é o direito dele. Pagou o ingresso, então ele tem que, a contrapartida é dar pra ele a festa num local seguro, que ele tem a garantia de entrar e sair vivo, pô. Claro, o mínimo, né? O mínimo. O mínimo é isso. Tem uma pergunta aqui, Emílio. Pois não. Lembrando, Emílio, que também o segurança ele não é mágico, né? Ele não tem como ele pegar 1.500 pessoas no colo e colocar para fora, né? É o tal da consciência que a gente tinha que implantar coletiva no Brasil, né? Por exemplo, em outros países aí tem treinamento contra terremoto, contra incêndio, contra tsunami, já na escola. Mas treinamento de balada? Não. De treinamento do ser humano, porque isso aconteceu numa balada, mas pode acontecer na casa dele, pode acontecer no prédio que ele trabalha, pode acontecer na empresa dele. Pode acontecer numa vela que tem um equipamento de segurança e ele não sabe para que serve nem como usar. Não sabe nem usar, isso aí. E isso aí devia ser ensinado, acho que na escola, devia ser matéria de escola, porque é de sobrevivência.
Isso aconteceu numa casa noturna, mas pode acontecer num bar, pode acontecer. Aconteceu o shopping, caiu o teto, igreja. Teve uma igreja. A igreja, sim. Caiu o teto. Sim, também. caiu aqui em Cambuci, sei lá. Na minha casa, nos Estados Unidos, onde eu moro atualmente, eu tenho que ter esse chuveirinho. Eu tenho que ter dentro da casa, no quarto, na sala, na cozinha, não só esse chuveirinho aí, contra incêndio, como também tem que ter o alarme contra fumaça, entendeu? Dentro da casa, tem que ter. Nada, entendeu? Você ter você incluir no currículo escolar uma matéria de primeiros socorros. Você sabe, né, que isso nunca vai acontecer. Mas a gente sempre tem esperança. Tem que aprender. Eu acho que as autoridades querem tanto tomar uma atitude, eu acho que seria uma boa atitude, primeiro socorro, não só para esse aspecto, mas para vários outros. E aí você cria o quê? Você cria no jovem, na criança, já desde os primeiros anos da escola, aquela condição de que ele cria habituar, ele vai se educar. É a mesma coisa que você chegar hoje para escovar o dente, você acorda lá com preguiça, você vai lá, você tem o tubo de pasta de dente e o tubo da pomada de fazer barba, de fazer espuma. Você nunca bota a espuma, a não ser quando tá. O Carioca já fez isso, né? De botar a espuma na pasta de dente. Mas você sempre tá. É a mesma coisa de você chegar amanhã numa situação dessa e pegar o extintor de espuma e não pegar o de água quando pega fogo no fio. Então, se você não criar aquela habitualidade, você vai acabar, por mais que você se policie, uma hora você vai lá. É uma boa ideia mesmo. Mas, doutor, aqui não é um país esquisito, porque eu lembro aquela época que estavam brigando a você andar com o kit de primeiros socorros no carro. Aí correu todo mundo, que era obrigatório, comprar, né? Todo mundo foi comprar, você não achava o kit, vendeu que nem ouro o negócio. E depois, não precisa mais. Eu acho que devia ter matéria de primeiro socorro. Mas o nego não sabe usar o bagulho. Alguém vai ganhar dinheiro em cima disso. Alguém vai ganhar dinheiro. Venderam milhões e milhões de kits. Aqui tem muitas situações de interesse econômico. Indústrias da tragédia. A censura econômica é um problema. Eu acho que poderia ter uma matéria não obrigatória, mas que você desse lições de primeiro socorro e onde incluísse todas essas questões, até para o primeiro socorro em casa. Às vezes o pai, hoje em dia pai e mãe trabalham, quer dizer, as crianças, às vezes o irmãozinho mais velho cuida do mais novo, tem uma emergência, engole um botão, enfim, você ter uma emergência, até para a criança aprender a telefonar para um pai que está fora trabalhando, como é que usa o telefone, quer dizer, você ter alguma, porque hoje a gente, infelizmente, você tem muita coisa que a família empurra para a escola ensinar. Essa é uma grande realidade. Até porque a gente não consegue dar pro filho a atenção que a gente devia dar, porque trabalha muito e chega muito tarde, a gente acaba afrouxando alguns freios de policiamento familiar, vamos dizer assim. E acaba tentando empurrar para a escola algumas coisas que é obrigação da família. A família brasileira, você sabe que não são todas estruturadas. Sim, e por isso que eu acho que, infelizmente, o Estado tem que assumir algum papel que seria esse. Educar desde criança, desde bebê. O papel da escola, na verdade, é dar conhecimento, não é dar educação. Mas, diante disso, dá esse conhecimento. Mas você não concorda que, em vez de ser... tem que educar. Tem que estar na educação. Como você vai lá no banheiro e você faz a sua higienização. É a educação. Isso é um pouco de educação e um pouco de conhecimento, porque ela vem do conhecimento do que é o quê. Então, eu acho que seria uma saída também importante do Estado passar a dar como uma disciplina curricular, vamos dizer assim, não emergência. Mas aula de primeiro socorro, de emergência, até para as pessoas saberem como é que sai numa situação. Muito bem, eu vou tocar uma música agora. Como tem muita gente aí, tem muita pergunta, todo mundo frequenta a balada, todo mundo gosta de sair à noite, tomar um goró, se jogar. Tá todo mundo preocupado. E aí quando a gente tá bem louco, a gente chama o segurança de Jesus. Muito bem, então você faz o seguinte, você manda a sua pergunta aqui, @Programa Pânico, nós estamos aqui com o especialista, o Romeu Tuma Júnior, ele é especialista em segurança, foi secretário nacional de justiça, é delegado especial, a gente tá aqui também com o Domênico Riso, chefe de segurança de casa noturna, o Joaquim Neto, dono da Josefine, e o Léo Viga, que não falou nada até agora, né? Você não falou nada até agora. Não, eu tô meio triste também com esse pessoal aí, né? É uma tragédia aí, comoveu o Brasil aí todo. Até quando eu vi domingo de manhã, liguei até pra Bruna Manzon, que mora lá, né? Nasceu lá, ela falou, não, tá tudo bem, tô comovido aqui também. Mas é o que o Joaquim falou. Eu tô todo dia na balada, eu vejo essas champanhes com foguinho, não sei o que hoje tá na moda, né? Até o Bola já pediu, o Carioca já pediu. Olha o rei do foguinho. Olha, isso é brega, viu, dono de casa noturna. Peraí, ó, deixa eu quero. Ô filha, onde você vai? Se liga, meu. Ninguém perguntou. Você vai no rastapé, meu. Vou mesmo. E eu acho que devia ser proibido mesmo. Inclusive, tem até alguns casos também que
eu vejo até amigo de dono de balada fumando dentro de camarote também, que eu acho que deveria ser proibido também. Já é proibido, né? Mas tem gente que vem, fuma. Aí eu conheço uma meia dúzia aí que fuma embaixo da mesa. Ai, que horror, hein? Responsabilidade. Muito bem, eu vou tocar uma música agora. Mande a sua pergunta, @programa Pânico. Mande o que você quiser saber aqui desse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hoje estamos falando aqui, estamos tentando dar uma dica aqui para quem gosta de balada, quem frequenta balada, quem não gosta, né? Sair à noite, tomar um negócio e tal, e uma festinha, né? Show pirotécnico. É isso aí. Para quem gosta, ficar esperto. Como é que ficar esperto aí? A gente tá com especialistas aqui hoje, estamos trazendo o Romeu Tuma Júnior, delegado especial, ex-secretário nacional de Justiça, especialista em segurança. Também tá aqui o Joaquim Neto, ele é dono da Josefine, que é uma casa noturna em São Paulo, muito famosa, frequentada por famosos. Bola. Eu vou lá bacana. Mas toca lá, moça. Que mais? Carioca. Nunca fui. O Domênico Riso, que é chefe de segurança de casa noturna, e o Léo Viga, promoter e organizador de festas. E a gente aqui hoje está tentando aprender com essa tragédia, né? Com essa... Tá louco, a gente nem tem... Pra falar disso aí, você acompanhou, tá vendo aí em todos os sites, uma cobertura muito grande aí da mídia nesse assunto. A gente tá tentando melhorar daqui pra frente, né? Ficar mais esperto, esperto. É isso aí. Boleta, então vamos lá, tem muita pergunta aqui no @programa Pânico. O Marcelo Pintor, ele fala o seguinte: eu trabalho num teatro construído há 80 anos e tem 6 saídas de emergência. O que aconteceu hoje? A grana que acabou ou acabou o respeito? Um teatro de 80 anos tem as saídas de emergência necessárias. Hoje em dia acabou o respeito. Lá em Tiradentes. Então. As igrejas de Tiradentes tem. De 1800, 700. Ele pergunta, acabou a grana ou acabou o respeito? A grana não acabou. Nós temos um problema de grana mal investida, né? O que tem de corrupção por aí. Eu acho que acabou um pouco o respeito e está sobrando muita tolerância, principalmente do consumidor. Nós temos que acabar um pouco com essa tolerância que a gente tem. Eu até quero rapidamente, se você me permitir, relembrar um fato aqui, que é de bastidor e é importante relembrar para as pessoas verem que a gente tem que ter atitude nessa hora. Eu, quando era secretário nacional de Justiça, o Brasil sediou o 12º Congresso, o Crime Congress, o Congresso da ONU sobre crime. E o Brasil foi sede. É um congresso que acontece de 5 em 5 anos. E nós fizemos esse congresso na Bahia, vieram mais de 6 mil pessoas. Eu presidi esse congresso, tive a honra de presidir, em nome do Brasil. Foi no ano de 2010 e ele foi feito no Centro de Convenções de Salvador. Uma semana antes, 10 dias antes de nós passarmos o congresso para a ONU assumir como território internacional, eu recebi as obras que foram feitas durante 6 meses lá, nós precisamos fazer vários ajustes, e quando eu fui receber, eu pedi o alvará, porque eu tinha preocupação com o teto do Centro de Convenções da Bahia. Ele tinha alguns problemas de teto, nós fizemos pedir para fazer uma reforma, repassamos recursos, enfim. E a reforma não ficou como eu queria, eu senti alguma instabilidade no teto daqui. E eu pedi o alvará do Corpo de Bombeiro, alvará da Prefeitura, e não tinha. E pra você ter uma ideia, nós tivemos um problema de bastidor muito grande, porque eu me recusei a receber, falei que o Congresso não ia ser mais lá, e nós íamos mudar o Congresso 10 dias antes, com 6 mil pessoas chegando do mundo inteiro. Isso teve é um bastidor apenas para relembrar, para elucidar isso. E até um problema sério, o governo federal, o governo estadual, com a ONU, quer dizer, como é que você vai suspender um congresso para 6 mil pessoas do mundo inteiro que vinha vindo para Salvador? Passagem comprada. Muita gente já chegando, o pessoal da ONU todo aí já. Falei, vamos passar para o Rio de Janeiro, para algum lugar onde tem estrutura, mas como é que você vai transferir 6 mil pessoas antes, 10 dias antes? Falei, eu não recebo, se não tiver alvará, não vai ser aqui. E recebi muita pressão, não, você tem que aceitar agora não tem jeito? Não, eu não recebo o evento, eu não recebo o Centro de Convenções e não passo para a ONU sem alvará. No fim, assinaram o alvará. E eu tinha insegurança de fazer lá, mas o bombeiro assinou e a prefeitura assinou. Claro, porque é responsabilidade dele. Como técnico. Claro.
É claro, porque nem o dono dessa balada, se ele tivesse lá, a responsabilidade era do bombeiro. Ele me passar sem alvará, foi de jeito nenhum. Ou me assina alvará, ou me entrega dizendo que tem condições, especificado, explicitado. Tem condições de receber o Congresso da ONU, com mais de 6 mil pessoas, com toda a segurança, ou então não vai ter o Congresso. Mas aí o cara acaba cedendo à pressão, né? Mas eu não sei disso, você vê que aí que eu te falo, você tem que ter consciência, porque eu não ia morrer. Eu tinha uma sala especial lá que eu saía rapidinho. Mas eu não podia. Tragédia, mas aí que tá a questão de consciência que eu falo. Você tem que ter consciência de não expor ninguém a risco quando tá sob sua. O nome do país, né? Claro, você imagina um evento desse, caiu um pedaço do teto, que não morresse ninguém, mas imagina um evento desse, caísse um pedaço do teto lá e enchesse de água o stand. Mas você não acha também que agora, por exemplo, não é... Emílio até fala muito isso, que a imprensa fica batendo, que é isso mesmo. Por exemplo, esses caras, todos os responsáveis não podem ficar impunes, porque a impunidade é que vai fazer mais coisa acontecer pra frente. Não tenha dúvida. Não adianta, tem que pagar o pato, bicho. Mas precisa ver quem são os responsáveis. Alguém não é, porque aí só não vai acontecer quando vê que o cara não tá impune. Porque o que dá raiva nesse Brasil aqui é que acontece a tragédia, todo mundo fica 6 meses na cadeia e vai embora pra casa. Pô, aí é mole, aí vai dar problema de novo. Porque não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que você responsabilizar é o principal aspecto. O cara comete um deslize, comete um delito por ação ou omissão, ele tem que ser responsabilizado. Até porque é uma tragédia que vai passar 100 anos, não vai acontecer. Mais que o Joelma, filho. Então é um negócio que vai ficar para o resto da humanidade, é um negócio que nós vamos ter que relembrar. Agora, o que eu acho é o seguinte, tem uma cadeia de responsabilidade, você não pode deixar escapar ninguém. Claro. Desde quem faz a fiscalização e dá o alvará. Claro. Quem deu o alvará ou quem deixou de dar, esse é o alvará do bombeiro. Está vencido desde agosto. Eu acho que a pergunta também que tem que ser respondida, desculpa, Emílio, é o seguinte, por que não foi expedido o alvará ainda? Ele está em tramitação. Como é que a casa está aberta aí, sem alvará? Por que esse alvará não foi expedido? Está faltando alguma coisa ou o bombeiro está retardando apenas? Então, precisamos ver isso aí também. Então quem deveria dar o alvará não deu por quê ainda? Isso tudo tem que ser investigado. Se tiver responsabilidade, tem que punir também a responsabilidade pela fiscalização que não fez. Então, mas eu acho mais importante isso aí é o seguinte, isso aí é a polícia que tem que ver. Tem um inquérito policial, tá aberto. A justiça. Exatamente. O que eu acho mais legal desse papo é o seguinte, é saber que você que tá frequentando balada também é responsável de estar indo em lugar caído. Sem dúvida. Parte de você também ir lá olhar o negócio. Isso aí. Se chegar, se você tiver numa turma de amigos, chega pro cara e fala, ó, porra, esse alvará aqui tá vencido, essa porcaria. Não tem cintor nessa porcaria, eu não vou frequentar esse lugar, vou falar pra todos os meus amigos que esse lugar é um espelunca e não vou frequentar esse lugar. Eu não vou em lugar espelunca, porque aí, meu amigo, se você entrar e pegar fogo, tchau. É isso que a gente tem. Isso que a gente tem que falar pra você que tá ouvindo o Pânico agora. Troque seus amigos, tem Facebook, hoje já dá pra você conversar com todo mundo. Faça a sua turma aí, se você tiver se for o cara mais sério da turma, se você andar no meio de bebum aí e tal, você entra lá e fala pra eles, fala, ó, esse lugar aqui é ruim, meu, nós estamos indo numa balada caída, pô. A saída é a mesma que a entrada. Vamos falar com o dono, vamos melhorar essa porcaria. Fala com o gerente. Fala com o gerente. A Bubu Lounge tem várias saídas. Oi, Emílio, uma das perguntas do cliente que chega na porta, como é que tá a casa? Tá bombando? Entendeu? Um entra e diz, não, tá mas ele precisa tomar cuidado, que esse bombando daqui a pouco vai estar explodindo. Exatamente, é isso. Eu tava comentando com Bola. Já pegou fogo. Tava comentando agora com Bola, exatamente. O importante, na minha opinião, é ter uma boa música, um bom atendimento, um ambiente legal, exatamente. Então, a procura, eu até falo, se você tá procurando um lugar que você não pode andar, não venha pra Josefina. Porque a gente fala, a pessoa tem que se policiar, ela tem que olhar lá a saída de emergência, mas não tem que ter paranoia de ficar no lugar o dia inteiro, a noite inteira, olhando onde é que ele vai fugir. Ele tem que ir pra um lugar seguro. Tem gente que ele tem que ter a mínima, ele tem que identificar, mas ele tem que ter um lugar que a casa também cuide da sua proteção do seu cliente. Então, paga R$10 a mais, mas vai pro lugar seguro, bacana. Deixa o cara quebrar, não dá dinheiro pra vagabundo que não cuida da sua segurança. Porque tem gente que não entra na casa se não conseguir se mexer. Claro. O negócio tem que estar que você não consegue olhar pro lado. Não tá muito cheio, eu não vou entrar, tá mais ou menos. Tá caído. Negada gosta daquela lotação maldita, né? Você não consegue respirar. Muito bem, Boleta, tem pergunta aí? Temos sim. Pode fazer uma. Eu tava assistindo ontem a Globo News, tava o dia inteiro falando isso. E ficava falando da repercussão internacional, The Guardian, sei lá da onde, Reuters, não sei o quê. E daí todos falavam que era horrível, não sei o quê, e destacavam outra coisa. Esse é o país que vai receber a Copa
tem estrutura de receber tanta gente, você acha que tem, doutor? Olha, eu não acho que esse é o até porque esses países todos que estavam comentando já tiveram um desastre piores ou parecidas, enfim, e nós temos eventos aí que acontecem, cada país com a sua característica. Você pega aí, tem país aí que tem sujeito que acorda, vai na escola e mata 50 crianças. Aqui no Brasil não tem isso. Agora, o problema nosso de Copa do Mundo, para mim, é outro. A questão de infraestrutura aeroportuária. Isso é um problema dramático que a gente vê e hoteleiro, que a gente vê no dia a dia, que é dramático. Mas eu acho que isso não. É evidente que esses eventos repercutem, mas repercutem mais na questão de solidariedade. São eventos atípicos e, enfim. Eu acho que a questão que a imprensa internacional coloca nesse ponto específico é uma bobagem. Isso é, obviamente, a mídia faz. Ela explora esse tipo de noticiário. O que tem por trás disso? Infelizmente, a gente sabe, a gente que milita na área sabe que já é uma ação comercial de empresas desses países, evidentemente já alimentando a mídia específica, alguns órgãos de imprensa desses países já tentando vir, porque no segundo momento, após acalmar-se a emoção, o fim da euforia, da emoção, vem essas empresas vendendo equipamentos, os ingleses, americanos, alemães, que detecta a fumaça do pum do cara que está bebendo a fumacinha lá. Então isso aí, quer dizer, é isso que tem, é a questão comercial para vender equipamento para a Copa do Mundo, que não vai adiantar, porque o cara que vem, o público que vem para a Copa do Mundo, muito provavelmente não é o mesmo público que vai pra balada. Muito sim, mas não é o mesmo público. Mas e os hooligans? Porque isso aí eu acho. Os hooligans eu estudei muito. Eu estudei porque minha tese do curso superior de polícia foi sobre a máfia. Eu estudei grupos organizados, estudei torcida organizada, torcida organizada e os hooligans. O comportamento dos hooligans é a questão de que são jovens que em muitos países teriam comportamentos semelhantes. São jovens que, em grupo, eles têm um comportamento completamente diferente do que tem individualmente. Então, é o que acontece em muitos países. Aqui também, você pega, eu ainda brinco, falo que o único louco sozinho aqui é o impostor, porque consegue fazer as coisas sozinho. Verdade. Porque o cara tem coisas que a gente só tem coragem de fazer quando está em mais de 2, 3. Então, é o risco que acontece, por exemplo, nesses eventos, né? Em baladas. As pessoas muitas vezes perdem assim a razão, perdem o sentido da razoabilidade, porque está em grupo. Se não tivesse, ele teria um comportamento diferente. Então, os hooligans não têm nem chance de vir para cá. E o esquema de segurança, efetivamente, como diz respeito à Copa, eu acho que não temos nenhum problema. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Não. Eu acho que isso aí é... O alerta vai estar no máximo, né, doutor? Eu acho que... Vai estar um alerta no máximo. O Brasil sabe... Segurança é o seguinte, a gente sabe que, a gente que milita nisso, tem especialização nisso, sabe que o indivíduo que quiser fazer um atentado específico contra uma pessoa, não tem segurança que resista. O que resiste é quando o cara não quer ser identificado. Ele quer matar o Papa, mas não quer ser descoberto. Aí você consegue impedir. Os caras querem matar o Papa e não se preocupa em ser descoberto, ele vai atirar, vai chegar lá como um peregrino, vai encostar no Papa e vai atirar. Mas não tem jeito. A notícia... eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que esse papo aqui rende muito, mas eu tô com o horário estourado aqui na rede. Turma, obrigado por você ter vindo. Romeu Tuma Júnior, delegado especial, foi secretário nacional de justiça, sabe tudo de segurança, ele é especialista em segurança, veio aqui dar uma dica para você na balada da sua cidade, você que tá ouvindo Pânico vai pro Brasil inteiro, a gente fala em Belém, Manaus, no Paraná, Porto Alegre, nós estamos no Brasil inteiro. Então, como você pode ajudar a melhorar a segurança na balada que você frequenta aí na sua cidade? Casa de show, né? É isso aí. O Domênico também, Riso, obrigado, chefe de segurança, o dono aqui da Josefine, o nosso querido o Joaquim Neto e o Léo Viga, promoter e organizador de festa. Muito obrigado. Acredito que vocês ajudaram a molecada de todo o Brasil. Valeu. Bom, vamos de música, daqui a pouquinho tem mais aqui na Jovem Pan. Muito bem, queridos. Vamos embora? Vamos lá, milhares. Antes de irmos embora, precisamos tirar uma foto com a nossa Robert. Logicamente. A Grace que veio. Ficou quietinha o programa inteiro. Ficou. Porque a gente tava num assunto. Comportadíssima. Num assunto que espero que tenha informado as pessoas e ajudado quem frequenta a casa noturna. Quem gosta da balada, como Gui Santana. Opa, esse é o rei. Todo dia. Todo dia está lá na balada. Show pirotécnico. É isso aí. Todo dia está na balada. Então, ficar esperta, né? Espero que isso tenha servido como informação para você. É isso aí. E você saiba
Vou prestar mais atenção agora. É isso aí. Vamos embora? Vamos embora, Milhaça, bora. Então estamos indo embora. Amanhã estaremos de volta aqui, meio-dia, horário de Brasólia. Valeu. Tchau, gente, até amanhã. Valeu. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!